realizei um sonho que foi ter a minha empresa de consultoria financeira, onde eu posso estar mais próximo do cliente, treinar também profissionais para que eles aprendam, porque esse é o mercado do futuro. Não adianta a gente representar uma marca, que a grande verdade é que quem trabalha em um banco, ele representa uma marca, uma loja, e essa loja tem produtos para vender e meta para bater, tá? Porque o custo hoje de uma agência, o custo fixo de uma agência bancária é caríssimo. Imagina manter o granito, a gerente, o café e tudo mais. É um custo alto. Por exemplo, se a gente pensar na Europa, nos Estados Unidos, essa ideia de um espaço físico para uma agência bancária, ela já tem um outro conceito, que é o conceito talvez de eu apenas fazer movimentações financeiras. Mas se eu quero conversar sobre coisas pessoais, como por exemplo, os meus investimentos, os meus objetivos de vida, as minhas preocupações financeiras, eu não vou procurar o pronto-socorro, porque talvez o banco seja o pronto-socorro. Eu vou procurar um especialista. Eu vou procurar um consultor financeiro. O Brasil já está também bastante, algumas corretoras ajudaram para esse mercado se desenvolver e amadurecer um pouco mais. O Brasil já entende, pelo menos nos grandes centros, que é muito melhor conversar sobre esse tipo de assunto que é pessoal, e cada caso é um caso. De repente tem alguém que o objetivo é comprar um imóvel, tem alguém que está casando, tem alguém que está se aposentando, tem alguém que abriu falência, como tem outra pessoa que está com patrimônio de um tamanho, que começou a ter que ter a preocupação com relação à sucessão e proteção patrimonial. Então, cada caso é um caso, tá? E o consultor, ele vai justamente se aproximar da necessidade do cliente e atender essa necessidade, buscar no mercado as melhores soluções. O nosso principal cliente hoje é o médico, por exemplo. Eu tenho muitos clientes médicos e eu costumo dizer para o médico, se eu precisar, se eu tiver um problema, uma dor no estômago, eu for para o pronto-socorro vai me atender. Vai provavelmente dar um Buscopan na minha veia, um soro, e fazer um exame de sangue ou não, tirar minha pressão e me mandar para casa. Mas, passando alguns dias, com certeza, se eu tiver um problema mais grave de estômago, essa dor vai voltar. Então, eu vou precisar procurar um especialista. Tá? E é isso que a gente faz. A gente faz a anamnese do cliente, levanta as necessidades e realmente busca as melhores soluções. Tá? Então, vou falar um pouco para vocês sobre os pilares da independência financeira. Quais são os pilares da independência financeira? Os 3 pilares, primeiro, eu preciso poupar. Eu preciso investir para depois imaginar ganhar alguma coisa. É óbvio que se a gente pensa na nossa atividade produtiva, vocês são servidores públicos, né? Provavelmente o trabalho de vocês gera um rendimento no final do mês, que é o salário. Então vocês ganham dinheiro dentro da atividade de vocês. O empresário, ele vai ganhar dinheiro dentro da atividade dele, vendendo, comprando, abrindo sua loja. A gente ganha dinheiro dentro da nossa atividade produtiva, dentro da nossa profissão. É errado alguém imaginar que vai ganhar muito dinheiro buscando investimento e aplicação. Aí a gente cai em algumas pegadinhas, aquelas promessas, você vai ganhar 300% em um ano, deixa o seu dinheiro aqui. Então, a gente passa a cair em algumas pegadinhas quando a gente não entende o conceito de investimento e poupança. Eu tenho que atender, primeiramente, esses 3 pilares. Bom, dê mais importância ao valor poupado do que ao investimento. É comum as pessoas entrarem lá no meu escritório ou procurar qualquer um dos profissionais que trabalha com a gente e perguntar assim, qual o melhor investimento? Talvez isso também passe, às vezes, pela cabeça de vocês. Qual o melhor investimento? A grande verdade é que não existe o melhor investimento. Depende da sua necessidade e do seu perfil. E do seu tamanho. Qual o melhor investimento se você tem 50 reais? Qual o melhor investimento se você tem 5 milhões de reais? Qual o melhor investimento se você
precisa desse dinheiro, um pouquinho de rentabilidade, mas daqui a 2 meses você vai comprar um carro. Qual o melhor investimento se você está poupando para comprar um imóvel daqui a 2 anos? Então, vai depender da sua necessidade, do seu perfil e do montante a ser poupado. Agora, o importante é a gente imaginar que o que vale mesmo nessa coisa toda não é o quanto ou como. A grande verdade é que eu preciso dar o primeiro passo e começar. Nem que seja um pouquinho. Eu não consigo poupar, não consigo fazer investimento. Começa. Eu fiz um cálculo esses dias para o eletricista que está sempre lá em casa. Vive reclamando que o carro é do pai e ele não tem carro, as dificuldades, e não sei. Vive reclamando. Ele olha para mim e começa a reclamar. E ele sempre está com o cigarrinho na mão. Eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, quanto é que você gasta por semana com cigarro? Aí eu peguei logo a calculadora financeira, que economista é assim. Então, fiz um cálculo para ele, falei assim, olha só, em 20 anos, você vai juntar 200 mil reais. Só com o que você gasta com cigarro, colocando uma poupança comum com a menor rentabilidade. Então, você não tem determinadas coisas porque você não é organizado. Se você quiser, eu te ajudo a você se organizar. Ele se assustou, nunca mais ele foi arrumar. Mentira. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender de que forma a gente gasta. Infelizmente, nos meus anos de profissão, trabalhando muito com funcionário público e vindo de família de funcionário público, é comum as pessoas se endividarem muito, pensarem apenas no hoje, no presente, e não pensar no futuro, não pensar que amanhã você vai precisar, você pode ficar doente, você pode se aposentar e a sua renda cair, você pode se aposentar e perder seu plano de saúde que você tinha direito enquanto você estava na ativa. Como que você vai cobrir esse risco? Normalmente, o funcionário público, no momento que ele está trabalhando, atuando, ele não tem determinadas preocupações. A preocupação dele é se a margem vai dar o consignado. Tá? Eu atendi essa semana uma desembargadora em outro estado. Eu trabalho em alguns estados. A gente tem escritório em Brasília, Cuiabá, tem parceiros em São Paulo e tal. Em outro estado. Ela me assustou. Ela me assustou não porque ela ganha 50 mil reais por mês. Nossa. O contra-cheque dela vinha 50 mil reais por mês. Quase isso. Líquido, tirando todos os consignados, cai 14 mil reais na conta dela. Só que cai 14 mil reais na conta dela, 7 mil reais ela já paga para o Cicobi. 3 mil reais é o condomínio. Eu comecei a fazer conta e fiquei imaginando como é que essa mulher vive. É sério. Não, consignado, não, e não tinha mais margem. Ela falou assim, eu fui falar com a minha gerente, eu tenho margem para 50 reais, eu pensei em pegar. Eu falei, gente, o que ela vai comprar? O sabão em pó que faltou na casa dela. Assim, o rico, é isso que a gente tem que entender. O rico não é quem ganha muito e gasta muito mais do que o que ele ganha. O rico, ontem eu dei o exemplo para... muito obrigada. Tá ligado. O rico, ontem eu dei um exemplo para uma determinada pessoa, o cliente que me procurou. A gente conversando, ele, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que lá, não sou esses clientes que têm muito dinheiro. Eu falei assim, olha, eu conheço uma pessoa que eu considero ele rico. Ele ganha lá os seus R$ 1.300, ganha umas comissões por fora, né? Quando ele bate alguma meta, comercializa algum produto dentro da empresa. Ele pode vir a ganhar 10 mil reais, mas ele pode vir a ganhar só R$ 1.300. Ele poupa todo mês, faz cálculo de cada centavo do que gasta, consegue trocar de carro sempre que ele pode, consegue fazer viagens internacionais, tá? Consegue no fim de semana curtir e sobra dinheiro. Ele tem a poupança dele, ele tem a reserva financeira dele. Para mim, essa pessoa realmente, dentro do planejamento financeiro dele, dentro do que ele tem, ele é rico. Então, o que importa não é o tanto que a gente ganha, mas o quanto a gente consegue poupar, o quanto a gente consegue se organizar, que nem sempre é possível. Obviamente, nós temos todas as nossas obrigações que cercam familiares, filhos, mas de alguma maneira, com certeza, a gente pode
pelo menos fazer uma tabela de custos e gastos. Será que eu preciso disso? Será que não? Será que isso aqui não pode cortar? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que ele é general aposentado do Exército. O filho dele me ligou, ele mora aqui em Campo Grande, o filho dele mora em Brasília, foi coincidência. O filho dele me ligou de Brasília, que me achou na internet e pediu para eu atender, pediu desesperadamente para atender o pai dele. Fui atender o pai dele, tá? O senhor ganha 20 mil reais, é aposentado, só que não sobra nada. Na verdade, ele estava vivendo somente dos limites do cartão de crédito. Ele não tem filhos, ele só tem a casa dele e a esposa. Tá? Eu marquei a primeira entrevista com ele, falei assim, traz, por favor, todos as suas faturas de cartão de crédito, que ele tinha assim um bolo, chegou lá no escritório assim, uma pasta, tá? Todas as suas faturas de cartão de crédito, seu contra-cheque, tudo que você paga. Aí eu fui eliminando com ele. Para vocês terem ideia, ele pagava um seguro no contra-cheque dele de desemprego. R$150 seguro-desemprego, o negócio lá que venderam para ele. Debitando o contra-cheque. Provavelmente um general do Exército aposentado não vai ficar desempregado. Né? A gente conseguiu cortar segurinho, o negócio do cartão de crédito. Esse cartão aqui você cancela, esse aqui. Ele ficou com um cartão só, do Banco do Brasil. Que era o que ele tinha mais vantagens, para ele aprender a se organizar. Cortando tudo, a gente conseguiu eliminar R$1.500 de despesas que ele desconhecia. A revista, sei lá qual, que a esposa assina, coisas que, a doação. Eu perguntei para ele, tudo bem, eu sei que o senhor é cristão, gosta de ajudar as pessoas, mas daqui a pouco eu vou estar fazendo a feira para o senhor, porque eu estou ficando com pena. Se o senhor acha realmente que o senhor precisa dar R$75, talvez o senhor volte, mas se organiza primeiro. Precisa dar nesse momento R$75 de ajuda para essa instituição. Eu sei que a instituição também precisa, tá? Mas vamos nesse momento sanar um pouco toda essa bagunça que está a sua vida, para que você não precise fazer compras no mercadinho da esquina lá da Vila Planalto, que o dono é seu amigo e você faz conta todo mês. Vai pagando o que pode. Tá? Bom, então, dê mais valor ao valor poupado do que ao investimento. Investimento, hoje a gente tem um leque de opções. O importante é começar. Quanto que você pode investir por mês? Qual vai ser o seu primeiro passo? Quanto que você gasta? Quanto que te sobra? Você precisa do investimento líquido? O brasileiro adora isso. Não, deixa minha aplicação lá, um negócio que eu posso pegar a qualquer hora. Qualquer hora pega, né? Quer dizer, você vai no coquetel da loja da sua amiga. Ontem eu fui num coquetel, por isso que eu estou dando esse exemplo. Uma loja que abriu aqui em Campo Grande. Aí te serve umas champanhes, né? Aí daqui a pouco você passa o cartão de crédito. Aí você lembra, não, tem aquele investimento. Dá para pagar o cartão. Então, quer dizer, você não atingiu objetivo nenhum. Será que... Aí chega em casa com aquela sacola com a roupa nova, olha para a roupa, fica no armário, provavelmente você não vai usar, você nunca vai ter uma ocasião para uma roupa daquela. E aí a fatura chega no mês seguinte. Aí você entra em depressão. Meu Deus, para que eu comprei aquele negócio? Por que eu fui tomar aquela champanhe? Ainda quase com dor de cabeça no dia seguinte. Bom, tá aqui, né? Agora tá fácil. Bom, mas para que eu realmente faça um planejamento para o futuro, que riscos eu corro? Primeiro, viver muito. Viver muito é um risco. É um risco. E as seguradoras pensam nesse risco. Os planejadores financeiros te ajudam a pensar nesse risco. Por que é um risco? Tudo vai ficar mais caro. Seu plano de saúde vai ficar mais caro. A única vantagem que talvez você tenha, essa vantagem é só no Brasil, não existe em outro lugar no mundo, pelo menos não que eu conheça, e eu viajo bastante, tá? É a fila, né? Como é que fala? A preferencial. Só no Brasil isso. Ou a vaga de idoso. Se eu colocar uma fila preferencial em Paris, por exemplo, na França, vai ter 550 idosos e uma pessoa de 20 anos. Só tem idoso lá, em algumas cidades principalmente. Então não existe isso, é coisa do Brasil. Tá? Eu até estou lembrando de outra história. Fui viajar para os Estados Unidos, tinha um casal de americano. Não, estava viajando daqui para algum lugar, não sei. E tinha um casal de americano que ia embarcar. E eu fiquei conversando, um casal de idoso já, 2 idosos. E eles viajam o mundo e tal, 50 anos de casado.
casado, adorei a história deles. Eu adoro a história das pessoas, eu converso com todo mundo no meio da rua. Meu filho disse que tem vergonha de andar comigo, mas eu adoro a história das pessoas. E fiz amizade com um casal. Aí daqui a pouco a senhora pegou na minha mão, entra com a gente. Só aqui no Brasil tem isso, eu vou entrar na frente porque eu sou velha. Aí eu falei, mas eu vou dizer que eu sou o quê? Não, fala que você é nossa tradutora. Aí eu entrei com o casal, eles animadíssimos que eles iam entrar primeiro do que todo mundo no avião, embarcar, tá? Então, a única vantagem que a gente tem, eu acho que é a fila preferencial, porque tudo fica mais caro. A minha mãe tem 82 anos, graças a Deus ela não parece que tem 82 anos, é uma médica aposentada, tal, faz tudo, totalmente independente, não parece mesmo. Se ela ouviu falando isso, tudo bem, ela não vai gostar. Mas, por exemplo, o meu irmão mora nos Estados Unidos, mora em Miami. Há muitos anos ele já mora nos Estados Unidos. Ela foi este ano visitar o meu irmão fez aniversário em março, ela foi. A gente ajudou, comprou passagem, ela foi ver meu irmão, passar uns dias, chegou lá, pegou H1N1. E eu não sei se vocês sabem, a pessoa a partir dos 80 anos não faz mais seguro viagem. Nenhuma seguradora aceita. A não ser que você tenha contratado antes algum tipo de seguro que também te deu uma cobertura, como alguns que a gente trabalha, algum seguro-saúde que também te deu alguma cobertura fora do Brasil. Aí quando ela voltou, eu falei, mãe, desculpa, se você quiser ver meu irmão, ele que venha pra cá, você não viaja mais não. Eu tive um cliente que torceu o pé na Disney, ele teimou comigo que não precisava de seguro viagem, porque ele não tinha no cartão, aquele que já dá direito se você comprou viagem no cartão, né? Pelo Tratado de Schengen e tal. Ele não fez, torceu o pé, ele fala que foi praga minha, não foi, eu juro pra vocês. Ele torceu o pé lá na Disney, num brinquedo daqueles, precisou ser atendido, um atendimento simples, que aqui qualquer pronto-socorro faz, né? Receitaram um anti-inflamatório, um analgésico para ele, tiraram uma radiografia e botaram uma tala. Adivinha quanto que ele pagou? $7.000. $7.000. A brincadeira saiu bem cara. Então, esse risco de viver muito, a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado para uma série de pontos e acontecimentos que podem vir a acontecer, que podem surgir no meio do caminho, desculpa. Tá? Se eu viver muito, eu vou gastar por mais tempo, os remédios vão ficar mais caros, tá? Algumas coisas realmente pesam no orçamento do idoso. Então eu preciso construir uma reserva financeira para esse meu momento futuro. Eu começo com um pouquinho, ou se eu já tenho uma determinada idade, que eu consiga fazer um planejamento onde eu diminua custos e aumente a minha reserva, porque com certeza eu vou precisar dessa reserva para emergências de saúde, emergências tantas que a gente pode passar por elas. É um risco viver muito. Outro risco que a gente corre é viver pouco. É um risco. Eu posso viver pouco. Muitos clientes falam assim: se eu viver pouco, eu não vou fazer isso aí não vou pensar nisso, porque eu já trabalhei com meu filho, minha família que se vire, minha mulher que se vire. É um discurso comum. O brasileiro ele não gosta de pensar em risco. Primeiro, a gente não, pela nossa tradição católica, não estou dizendo que é ruim nem boa, mas assim, a gente não gosta muito de pensar que um dia a gente pode vir a faltar. Isso é um pensamento. Se eu começar a conversar isso com a minha mãe, por exemplo, ela vai ficar incomodada. Apesar do meu pai já ter falecido há muito tempo, não é um diálogo muito natural nas famílias. E as pessoas vão protelando e não entendem que isso é um risco. Se eu tenho um filho pequeno e eu entendo que ele deve ter acesso à educação, que ele deve ter acesso a boas universidades, a bons cursos, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Por exemplo, o inglês não é segunda língua, o inglês é obrigatório. Ninguém fala português no mundo, só a gente aqui mesmo, lá em Lisboa. Tá? O mundo fala inglês ou espanhol. Então, se eu quero preparar o meu filho para um mercado competitivo, que ele já está extremamente competitivo e o futuro será pior, eu tenho que de alguma forma investir nesse filho. Se ele ainda não se formou, se ele ainda não está economicamente ativo, é um risco que eu corro viver pouco. Eu preciso gerar uma reserva imaginando que esse meu filho pode ter acesso à escola, à educação,
a uma formação diferenciada. Ao mesmo tempo, se só eu produzo capital, dinheiro para a minha família, se eu faltar, o que acontece com essa família? Ah, minha família que se vire. Olha, eu já vi situação de chorar. Não de chorar porque a pessoa faleceu, de chorar o problema depois de ter falecido. Eu atendi uma senhora, meu primeiro ano de Campo Grande, eu cheguei aqui em 2008, transferida de Brasília para cá. Trabalhava no extinto Para o Brasil, que ele ainda existe, é muito forte no mundo, HSBC. Essa senhora chegou apavorada, o marido pecuarista, uma pessoa de um patrimônio milionário aqui no estado, tinha falecido. Uma filha fazia medicina, ela pagava uma fortuna de mensalidade na faculdade, os outros 2 filhos estudavam no Bionatos, outra mensalidade alta, mas para o padrão de vida dela, ok, estava tudo certo. Ela nunca tinha entrado numa agência bancária. O marido fazia tudo. Ela não sabia nem como tirar saldo da conta. Ele não tinha deixado nem um seguro de vida para ela. Ah, não precisa, tinha patrimônio, boi, fazenda. Só que para dar entrada no inventário, eu nunca esqueci esse valor. Ela precisava de 250 mil reais. Só que o patrimônio todo imobilizado. Ela não tinha de onde tirar. Precisou entrar na justiça, para a justiça permitir a venda de um bem, de boi, de alguma coisa, para poder ter o dinheiro em mãos para iniciar o inventário. Eu estou falando de uma pessoa com condições. Ela teve que tirar momentaneamente os filhos da escola. A filha de medicina precisou trancar um semestre. Ela não tinha condições de manter o padrão de vida da família por causa do inventário. Porque, inclusive, todo o dinheiro em conta, como estava ligado ao CPF do esposo, bloqueou tudo. Esse esposo não existia mais, estava falecido. Bloqueia. Tem que tudo entrar na justiça. Tá? Então, quer dizer, são algumas coisas que a gente tem que parar, sim, e pensar o que é que eu quero para o meu futuro. Que legado eu quero deixar para aqueles que convivem comigo, para a minha família, ou o legado mesmo da minha empresa. Tá? Eu recentemente fui para a Irlanda e fiquei impressionada com a história do Sr. Guinness. Vocês conhecem o Guinness Book? Ou a cerveja Guinness? Eu vi, tem Guinness para vender lá no Comp. Mas eu fiquei impressionada com a história dele. Ele foi um homem visionário em 1789, se não me engano. Ele chegou num galpão velho em Dublin, na Irlanda. A Irlanda já é velha, imagina em 1789, sem a modernidade, como é que não era aquilo. Chegou num galpão velho e falou assim, eu vou montar, eu tenho uma fórmula de cerveja única, eu vou montar aqui nesse galpão a minha fábrica de cerveja. E todo mundo riu da cara dele, cara louco, vai vender cerveja para quem aqui na Irlanda? Quase não tem ninguém. Irlanda é um país pequeno, isolado de tudo. Nem os romanos conseguiram, nem o catolicismo conseguiu chegar lá, de tão distante e frio que é. Ele falou assim, vou montar a fábrica de cerveja aqui. Aí foi conversar com o dono do galpão, falou, eu quero alugar esse galpão. Aí, todo mundo da cidade riu dele, obviamente o dono do galpão também, esse cara tá maluco, quer alugar esse galpão velho, não sei pra quê. Achou que estava fazendo negócio com o Sr. Guinness, se dando bem. Tá? Mas o Sr. Guinness teve uma cláusula lá, que ele exigiu para o dono do galpão assinar. Esse contrato de locação precisa ter 9.000 anos. Aí o cara, como assim? Você está louco? Quer alugar um galpão velho por 9.000 anos? Sim, por 9.000 anos. Se eu falir, eu vou ter que te pagar aluguel por 9.000 anos. Mas se eu não falir, você vai ter que manter o preço do aluguel por 9.000 anos. O que aconteceu? A casa da família Guinness em Dublin custa 28 milhões de dólares. Mentira, de euros. 28 milhões de euros. A casa da família. Tá? Quando você entra na fábrica, no chão, todo mundo olhando para tudo, eu olhando para o contrato de aluguel no chão. Num vidro brilhando, está lá o contrato de aluguel assinado por ele. O ano, tal, e lá a cláusula, vai durar 9.000 anos. A família do dono do galpão deve odiar isso. Mas ele não pensou que ele ia morrer. Ele não pensou que ele ia viver pouco. Ele pensou no legado dele. Nós brasileiros precisamos começar a pensar no nosso legado. O que eu quero para amanhã, o que eu quero para os meus filhos, o que eu estou deixando. Que legado eu estou sendo capaz de produzir.
Pode ser um legado de informação. Os meus pais, por serem professores universitários, e a minha família, diplomados, o legado que eles me proporcionaram foi educação, conhecimento, cultura. Que legado você vai deixar? E de que maneira, se você viver pouco, sua família vai ficar? Que coberturas você hoje parou para pensar, conversou com um consultor, com um corretor de seguros e tal, foi pesquisar. O Google ajuda muito também, ou atrapalha, porque confunde, mas ou parou para pensar nas suas necessidades. Eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho uma mãe, eu tenho patrimônio, eu não tenho patrimônio. Não sei se você sabe, o seguro de vida é como se você pagasse também um valor mensal que você está deixando um imóvel. Eu lembro de um cliente meu que falou assim, todo rico deixa um imóvel para cada filho e tal. Eu falei, você pode deixar também, só deixar uma pólice de seguro, porque ele vai receber o valor, e esse valor pode ser referente ao imóvel. Então, para tudo existem soluções, para tudo a gente pode sentar, pensar e se programar e se planejar. O próximo risco, é óbvio, é ficar incapacitado. Se hoje você ficar incapacitado de gerar renda, ou completamente incapacitado, porque o funcionário público normalmente ele fala assim, não, eu vou ter minha renda o resto da minha vida. Tá, mas se você precisar de médico, enfermeira, balão de oxigênio, credo, não vou pensar nisso, mas com toda a tensão política que a gente tem vivido no Brasil, a gente pode ter um AVC? Infartar e de repente ficar com metade do corpo paralisado? Não sei. Infelizmente, é um risco que a gente corre. E se hoje a gente ficar incapacitado, quem vai cuidar da gente? De que forma vão cuidar da gente? Ou se a gente tiver uma doença grave, que acesso à saúde a gente vai ter? Quer dizer, por mais que eu tenha a minha renda preservada, por algum tipo de direito, mas eu preciso ter algo a mais. Eu tenho um tio, por exemplo, que foi alto escalão da Caixa Econômica, ele é um senhor no Rio de Janeiro, já está idoso, tudo bem, mas hoje ele precisa de enfermeira cuidando dele. A minha prima, a família do meu tio, eles tinham uma casa em Búzios, são do Rio de Janeiro, né, minha família do Rio, venderam a casa e a partir do rendimento dessa casa pagam a enfermeira. Eles chegam a gastar R$8.000 mês com enfermeira dentro da casa do meu tio. Mas ele não pode ficar sem uma pessoa cuidando dele. Ou a minha prima larga o emprego de médica, larga os hospitais, larga os filhos pequenos e vai cuidar do pai 24 horas. Como é que faz? De que forma eu estou me precavendo para um acontecimento desse? Pode não acontecer. Se não acontecer, eu fiz mais uma reserva financeira. Se não acontecer nada, o máximo que eu fiz é manter um recurso para algum determinado risco que não ocorreu e que eu tenha disponibilidade, porque isso também existe no mercado. Esse produto, esse instrumento financeiro também existe no mercado. Não aquele produto que só é simplesmente eu pago e não vejo mais o meu capital. Tá? Onde posso investir? Brasil, exterior, bancos, corretoras. Qual o melhor investimento? Hoje a gente tem um mar de opção no Brasil. Temos nós que somos corretoras, tem os consultores financeiros, tem os bancos. Cada hora uma cooperativa de crédito abre sua porta em todas as cidades do Brasil, querendo emprestar dinheiro para todo mundo, captar recursos para a CDB. Mas o que é melhor para mim? Eu tenho acesso, talvez, a aplicações fora do Brasil. Hoje aqui se fala muito em investimentos fora, internacionalização do capital. Será que pode? Será que isso é crime? Não é crime? Como fazer? Declaro no meu imposto de renda? São muitas as dúvidas que podem pairar sobre nossas cabeças. E, obviamente, nem todos estudaram, ou se formaram, ou seguiram um caminho para entender de mercado financeiro, para entender que são assuntos pontuais. Tá? Por exemplo, se eu quiser fazer uma cirurgia plástica, eu vou procurar um cirurgião plástico e conversar com ele. Eu não entendo, não sei que instrumentos, não sei como é que é a cirurgia, o que eu escolho, o que é barato, o que é caro. E isso é importante, óbvio. Os bons profissionais hoje do mercado, eles primeiro levantam um perfil. O que você realmente precisa? Precisa de proteção? Precisa de sucessão? O que você precisa? Às vezes você não precisa de nada, você precisa aprender a gastar o dinheiro. Eu tenho uma cliente que ela é bailarina de dança do ventre e trabalha também com publicidade. A renda dela é pouquinha, ela ganha lá os seus R$2.500 por mês.
Mas ela não tem filho, tem cachorro. Ela não tem dívida. Ela conseguiu construir a vida dela sem dívida, tá? A gente faz um planejamento todos os anos, todo ano ela consegue, ela tem o carro dela, tranquilo, sempre que consegue comprar zero, fica alguns anos com o carro, todo ano ela viaja para o exterior, e ela conseguiu já comprar a casinha dela, paga a sua prestação, então quer dizer, nada é impossível, desde que você tenha planejamento. Infelizmente as nossas escolas, como as escolas europeias e algumas, nem todas as escolas americanas, a gente não tem educação financeira. Eu passei por situações trabalhando em banco, de cliente chegar com extrato e perguntar, o que significa isso aqui que está menos esse valor? Eu falei, saiu da sua conta isso aqui. Eu juro para vocês, pessoa jovem, professor, entendeu? E não sabe nem ler um extrato. Isso é um déficit enorme no nosso país, porque o poder de poupança é um poder que uma população e um país tem em suas mãos. Não sei se vocês sabem como que o Japão se reergueu muito poucos anos depois da guerra, da destruição total, porque com a guerra, por exemplo, o Mato Grosso do Sul mesmo recebeu muito japonês. Eu tenho alguns clientes japoneses daqui do estado que vieram nessa época, no pós-guerra, tá? O Japão se reergueu porque eles têm um hábito milenar de poupar, de juntar um dinheirinho em qualquer lugar, nem que seja no porquinho, na cozinha, mas eles têm um hábito de poupar. Uma vez eu fiz isso com a minha irmã, inclusive. A minha irmã é médica e, como muitos médicos, pelo menos os da minha família... Você consegue abrir para mim? Obrigada. Pelo menos os da minha família, muitos médicos têm dificuldade de entender de finanças, de poupar, de saber o que gasta, o que ganha. A minha mãe era assim, ela trabalhava para 3 empregos, não sabia nem o que ganhava de nenhum emprego, se tinha dinheiro, se não tinha, era uma coisa, uma benção. Acho que é por isso que eu fui fazer economia, tá? Aí a minha irmã não consigo poupar, não consigo juntar dinheiro, aí eu peguei uma garrafa de 2 litros de refrigerante vazio. Falei, vou fazer um exercício com você. Você vai procurar as moedinhas de R$1. Vamos juntar a moeda de R$1? Ah, mas eu não sou criança. Eu falei, para mim você é criança, você não consegue fazer nada, não consegue nem ir no banco resolver sua vida. Vamos juntar aqui a moedinha de R$1 nessa garrafa. Vamos fazer um exercício que você devia ter feito quando a gente era criança e realmente não fez. Tá? Ela juntou, entupiu a garrafa de moeda de R$1. O banco amou quando ela foi trocar, né? Aí ela conseguiu comprar uma bicicleta que ela queria lá para botar em casa, não sei o quê, com o dinheiro que ela juntou na garrafinha de refrigerante. É um exercício, é o início. A gente não sabe como guardar dinheiro, nem que seja assim, debaixo do colchão. Não recomendo. Por quê? Porque o nosso papel, o real, ele não é o dólar que está caro. Hoje eu falei essa frase com o cliente, não é o dólar que é caro, é o real que não vale nada, né? Dólar é sempre dólar. Se você chegar com $100 em qualquer lugar do mundo, a pessoa olha assim, reconhece $100. Agora chega com R$100. Ninguém vai dizer, o que é isso? Que dinheiro é esse? De onde veio? Ninguém sabe o que é isso. Tá? Dólar é sempre dólar, sempre vai ter o poder de compra dele, a inflação que ele sofre é muito pouco, e todo o comércio mundial é feito através de dólar. Então não adianta muita gente juntar papel. Eu já vi gente juntar papel em casa, achar que assim está guardando dinheiro. Não está, porque a cada dia está valendo menos. Então, é melhor a gente sempre procurar algo que, no mínimo, nos preserve da inflação, da perda do poder de compra do dinheiro. Então, no mínimo isso, preserve o poder de compra. Tá? Para que amanhã eu consiga comprar as mesmas coisas. Não sei se alguém sabe quanto é que estava a gasolina no ano passado. Quanto é que está a gasolina hoje? É um exemplo que foi drástico para todos nós no Brasil, né? Bom, gente, eu queria abrir para perguntas também. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, algum questionamento. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer pergunta? Só me choquei com a mulher ganhar 50 mil, porque tem um teto constitucional de 33,76. Ah, não sei. Isso eu queria saber. Não, eu fiquei completamente chocada com tudo naquela mulher. Eu falei, gente, eu não visito mais ela, não. Não
você, não quero saber. Não fui embora. Mas a gente pega muito funcionário público assim. Que o que ganha, paga de consignado, e aí o que sobra líquido, paga de empréstimo para o banco. A gente fez um levantamento no ano passado e do nosso pessoal, eu trabalho com folha de pagamento. 57% estava consignado do nosso levantamento. 57%? Da margem consignada estava... Sabe que é uma coisa interessante? Muitas pessoas perguntam assim, existe cartão de crédito? Que o brasileiro ama cartão de crédito, né? Existe cartão de crédito fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? Existe se você deixar o dinheiro reservado. Não existe uma análise de crédito, nossa, o contra-cheque da pessoa, ela ganhar isso, a movimentação, eu vou dar um limite o dobro da renda dela, que é o que acontece normalmente com os bancos. Não existe, você tem que ter o dinheiro se você quiser gastar. Tá? A gente faz o contrário, a gente quer gastar, depois acha, depois arruma dinheiro, vai ter salário mesmo. Tá? O ano passado eu tive um amigo, que ele arrumou uma namorada, no final do ano. Apaixonado, comprou uma bolsa Vitor Hugo para ela, dividiu de 10 vezes. Falei, cara, não faz isso, compra um presentinho mais barato, né? Não sei, uma coisinha mais simples. Você não ganha muito dinheiro. Passou o Natal, ela ganhou a bolsa e tal, não passaram o ano novo juntos, ela acabou comigo. Aí ele ficou, obviamente, com 10 putas. Lembrando dessa mulher até hoje. Todo mês cai a parcela da bolsa. A gente tem que ter um planejamento financeiro para tudo. Né? Porque senão o Brasil extorque a gente. É o único país que... Eu tenho muitos amigos fora do Brasil. Eu tenho um amigo suíço, ele virou assim para mim e perguntou, Tati, me explica um negócio. É verdade que vocês cobram 15% ao ano? Olha a pergunta dele. Coitado, inocente, já achando um absurdo. 15% ao ano, se não pagar o cartão de crédito? Eu falei, amigo, é ao mês. Como assim? Você não está entendendo? E alguém usa cartão de crédito no Brasil? Eu falei, quem não usa? Usar tudo bem, se você faz um uso consciente e paga a fatura 100% no outro mês. Aí você junta ponto, tem as vantagens do cartão de crédito, tá? Mas você fazer dívida para expor a um risco de 15% ao mês o seu patrimônio e a sua renda, é loucura. É melhor você não comprar. Tá? É verdade que o estrangeiro não tem venda parcelada? Não tem. Vou contar outra história. Esse mesmo suíço, esse suíço ficou chocado, que era a primeira vez que ele estava vindo ao Brasil. Foi um evento que a gente teve dos planejadores financeiros, mês passado em São Paulo. E eu encontrei muitos deles de fora do Brasil que vieram para esse evento, tá? Para vender norte, do Brasil todo, do mundo. E aí a gente foi almoçar no shopping. E no shopping não tem as plaquinhas? 3 de tanto, principalmente se é eletrodoméstico. Ele parou, ficou olhando o negócio lá. Eu falei, cara, você parece um doido aqui, vou mandar. Ele, não, me explica isso aqui, eu não estou entendendo quanto custa. Eu falei, não, você pode parcelar de tantas vezes no cartão. Ele não entendia. Ele não conseguia entender como que a gente parcelava a compra. Eu falei, não, as pessoas parcelam. Mas por quê? Para o nosso país, para a nossa característica econômica, o parcelamento, ele é importante porque a gente precisa de alguma forma movimentar a economia. O consumo gera emprego. Tá? O empresário, de alguma forma, ele precisa contratar alguém, ele gera emprego. E para que eu facilite o consumo, eu preciso gerar crédito. E a nossa renda, ela é muito, digamos assim, o trabalho no Brasil, ele não tem a remuneração adequada, porque o volume de impostos que a gente paga são altos. Então, uma forma de eu gerar renda, eu proporcionar crédito. Uma pessoa só consegue comprar uma geladeira se ela parcelar 1000 vezes. Mas eu também posso poupar 1000 vezes para, em algum momento, comprar. Mas aí existe um problema, o acesso. Porque a nossa economia, nosso país, ele ainda é bem subdesenvolvido. Eu não queria usar essa palavra, mas vou usar. Tá? Então, quer dizer, eu vou esperar 10 meses, 1 ano,
para ter uma geladeira na minha casa, e era isso que acontecia. Então foi uma forma de gerar acesso. Só que aí os bancos também extorquem as pessoas, porque esses juros cobrados é um juro que não existe. Na Suíça, obviamente, as pessoas não precisam parcelar nada, até porque o custo na Europa, nos Estados Unidos, de bens, de serviços, é um custo muito mais razoável, porque o custo para o empresário levar aquilo para o mercado é outro. Tudo aqui custa muito caro. Botar qualquer coisa em prateleira no Brasil custa muito caro. E a gente que paga. Você entrar numa loja e ver uma sainha feminina, uma roupa de R$1.000, eu falei, minha filha, junta dinheiro, ó. Vai para Miami uma vez por ano. Você traz 2 malas lotadas. Você gasta $500 numa loja chamada Ross Dress for Less. Com $500 você traz 2 malas lotadas. Compra toalha, compra tudo. Precisa ficar gastando, né? E compra Calvin Klein, compra, sei lá, sabe? Não precisa. Mas por quê? Porque o nosso custo aqui é muito alto. Eu entendo que o custo fixo é alto. Imagina, a pessoa para ter um funcionário é caro. Então a gente paga, infelizmente, por isso. Então o nosso acesso a qualquer coisa, e isso é triste no Brasil, nosso acesso, por exemplo, à tecnologia, a gente está anos-luz de distância. Porque é caro. As universidades nos Estados Unidos não usam mais quadro de giz. Hoje o professor universitário ainda tem que ficar com alergia usando quadro de giz. Eles usam umas telas gigantes do tamanho de um quadro, só que é digital. Eu fiquei impressionada quando eu vi a primeira vez aquele negócio. Sabe? E escreve como se fosse um quadro de giz, mas é tudo digital. E você pode, inclusive, jogar imagem, tipo assim, slide, um negócio assim impressionante. Eu falei, meu Deus, será que tem algum lugar que tem isso no Brasil? Aqui tem? Ai, que legal. Vou filmar. Legal. Tem? Mas as nossas universidades não têm, né? Então, é triste isso. Tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, gente, é essa mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês. Poupe mais, invista mais e ganhe mais. Eis o segredo. A gente faz mágica vivendo no Brasil, essa é a verdade. Eu recebi, conversando com um gerente de um banco inglês, que é meu amigo, mora em Londres. Aí ele virou assim para mim e falou assim, Tatiana, todo cliente brasileiro se diz conservador, não é? Eu falei assim, amigo, todo cliente brasileiro se diz conservador, não quer perder. Eu falei assim, eu até entendo que não quer perder, porque ninguém que ganhou alguma coisa quer perder. É o natural, é o instinto de conservação. Só que para nós aqui, dentro da nossa visão, conservador, o brasileiro não é. Ele é resistente à mudança. Porque eu não conheço nenhum inglês que tenha coragem de deixar uma libra no Brasil. Aí ele ainda brincou comigo, falou assim, você imagina, 2 ingleses, eu e meu colega, a gente sai do banco, vai tomar um chopp num pub aqui em Londres. Aí um vira para o outro e fala assim, cara, eu tive uma ideia, eu vou fazer uma diversificação, vou aplicar meu dinheiro. Que legal, onde você está aplicando? Estou botando na poupança aqui mesmo no banco HSBC, aqui em Candental, aqui em Londres. Tá, mas eu vou diversificar. O que você vai fazer? Não, vou botar meu dinheiro no Brasil. Cara, opa, como assim? Você está louco? Eles não entendem esse nosso risco que a gente está tão acostumado. Aparece o imposto, tira o imposto. É muita tensão, é muita emoção financeira para eles viver no Brasil. Né? Então é uma ginástica, um malabarismo que a gente precisa fazer realmente para conseguir poupar, proteger e render o nosso capital. Só que existem instrumentos e a gente pode inclusive usar outras jurisdições para isso, buscando diversificação do nosso capital. Então isso hoje é possível. Mas para nós que vivemos num histórico de inflação, hoje é real, amanhã é cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, né? É muita emoção para um brasileiro só. Aí o que o brasileiro aprendeu? Pegar o que ele ganha e comprar tijolo, vou comprar terreno, comprar casa. Hoje eu recebi um cliente que eu fiquei, cara, eu acho que realmente os clientes estão mudando, as pessoas estão mudando, principalmente os mais jovens, né? Cirurgião plástico, um cara de 30 anos, falou assim, Tatiana, eu não quero imóvel. Eu quero ter patrimônio, eu quero ter recurso disponível. A gente está começando a moldar o nosso conceito, porque a verdade é que se eu quero viajar, eu não consigo arrancar um tijolo e viajar. Né?
Se eu quero fazer um tratamento diferenciado de saúde em São Paulo, eu não consigo arrancar uma parede e fazer. Imobilizar é muito complicado. Não que eu não deva, mas que hoje eu raciocino um pouco mais. Mas, infelizmente, é o que sempre o brasileiro teve disponível. A gente não tinha coragem de deixar dinheiro em banco. Até porque podia chegar uma ministra da Economia e arrancar tudo. Né? Que foi o que aconteceu. Então é muita emoção. A gente aprendeu a comprar tijolo, é mais fácil. Ninguém vai arrancar o terreno dali, porque é só se cavar o buraco, sei lá, igual aquelas casas que o caminhão carrega lá nos Estados Unidos, né? Igual a gente vê em filme. Então, é o que a gente aprendeu. Mas hoje existem instrumentos diferentes para nos ajudar na realização dos nossos sonhos, para nos ajudar a construir patrimônio, para que a gente possa planejar nossa aposentadoria, que é importantíssimo. A gente nunca se preocupou com isso. Nunca. Hoje a gente está começando a pensar nisso. Como é que eu vou me aposentar? Tá? O que vai ser de mim quando eu não estiver mais em idade economicamente ativa? Quem vai me sustentar, pagar minhas contas? Será que eu vou dar conta? Eu não consigo mais trabalhar? Será que eu vou conseguir viajar ao mundo depois de aposentar? Tem gente que se planeja, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou, sei lá o que, começar a ir para a academia. Aí tá velho, doente, não consegue mais, né? Sei lá. Então, mas de que forma que eu estou me planejando para isso? Tá? Existem os instrumentos, existem bons escritórios pelo Brasil. O nosso está aqui em Campo Grande. Eu estou aqui de portas abertas desde 2012. E é isso. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, que eu acho que esses assuntos eles geram muitas dúvidas. Pode trazer mais vezes. Pode trazer. Gente, ok. Você vai dar alguma dica pra gente para algum tipo de investimento? Essa parte ela diz que cobra R$3 por cabeça. Depende. Depende do seu objetivo. Depende do seu objetivo. Não, eu vou falar assim modalidades, rapidamente, tá? O acesso mais simples à aplicação financeira que todos nós temos é a poupança comum. Só que a poupança não é inteligente hoje eu deixar na poupança, porque a inflação nossa é maior do que a rentabilidade da poupança. Então, eu tenho rendimento negativo. A gente no Brasil só acredita que tem rendimento negativo quando o saldo está menor. Não, o cálculo é outro. A poupança hoje rende negativo. Você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro parado em poupança. E a poupança não tem rentabilidade diária, ela só rende na data de aniversário. Né? Então você perde se você no meio do mês precisar sacar algum dinheiro. Mas ela é para aquele pequeno poupador, que ele só tem aquilo, ele só tem R$100, ele ajuda. Tá? Eu tenho os planos de previdência privada, que hoje no Brasil eu tenho dezenas, quiçá centenas de fundos de investimento disponíveis no mercado, de várias seguradoras, Zurich, Porto Seguro, Mafre, Banco, Sul América. Obviamente é interessante que você sente com alguém para buscar um fundo de investimento que melhor se adequa ao seu tamanho e etc. A previdência ela é interessante quando você tem a ideia de sucessão, por exemplo. Você quer deixar o seu dinheiro com o beneficiário, livre de inventário? Ela cumpre esse papel. Pode não ser o melhor investimento quando você pensa em imposto de renda cobrado sobre o rendimento ou sobre o valor total, mas se você deixa num plano regressivo no longo prazo, a partir de 10 anos, pode valer a pena. Então, ele é outro instrumento. Nós temos os CDBs comuns, LCA, LCI, então são títulos de dívida. O que é um CDB? O banco pegou seu dinheiro emprestado e prometeu assim: olha, você me dá seus R$100 mil, daqui a um ano eu te pago 6% de juros, ok? Eu estou usando seu dinheiro para emprestar para terceiros, tá? Aí você, ok, fiquei com o meu dinheiro, me dá esse rendimentozinho. É um acordo que você fez com o banco. É uma modalidade. Os fundos de investimento vão desde os mais conservadores aos mais agressivos. Aí depende do seu apetite a risco, a sua, sei lá, tem gente que olha e diz, meu Deus, diminuiu R$1, aí nem dorme. Já passei por isso, o cliente me ligar meia-noite, diminuiu R$1, eu falei, calma, cara, né? Seu dinheiro não vai desaparecer, tá? Tem os fundos, quem gosta de investir em imóvel e quer deixar o dinheiro líquido, hoje a gente tem os fundos imobiliários. Você está investindo em imóvel, ganhando muitas vezes aluguéis, existem alguns fundos aí que a gente tem acesso, por exemplo, em bancos e corretoras e tal, que você deixa seu dinheiro lá parado
por um prazo, com a liquidez mais ou menos, você recebe um aluguel. Para quem gosta de imóvel, em vez de você ficar procurando um inquilino, pagar uma corretora, todo aquele moído, você aplica no fundo imobiliário. Com um pouquinho de dinheiro, R$10 mil, você consegue acessar um fundo imobiliário, ou até menos. Na verdade, eu não sei. Sim, com R$1.000 você acessa alguns fundos. Tá? Então, para quem gosta disso. Então, depende do gosto. Tá? Tem gente que gosta de sorvete, tem gente que não gosta. Bolsa de valores é para quem tem sangue frio. Eu nunca gostei de trabalhar com bolsa, a não ser para aquela pessoa que entende extremamente. Que a bolsa cai, a bolsa sobe a pressão, abaixa a pressão. A pessoa não dorme, a pessoa não... Eu juro para vocês, é um inferno na cabeça do ser humano. Então, bolsa de valores, no meu entender, isso é uma coisa pessoal. Tem gente que pode pensar diferente, né? Um colega meu um dia veio a história, você está mentindo. Mas eu acho que bolsa você tem que entender, você tem que gostar de comprar e vender. É igual quem gosta de jogo de videogame, é gostar de bolsa de valores. Eu não sei se vocês sabem, o mercado financeiro do mundo foi pensado em cima do jogo de pôquer. Tá? Então, é um grande jogo de pôquer que a gente está jogando todos os dias, é o mercado financeiro mundial. Tá bom, gente? Obrigada.